Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei comentando a lição 4 do dia 25 de julho de 2021. Nesse terceiro trimestre, as nossas lições bíblicas estão com o tema O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista da nossa lição é o pastor Clayton Ivan Pomerengue. E nós vamos para a nossa lição 4, que traz por título Elias e os profetas de Azerá e Baal. Antes de iniciarmos o comentário da lição, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no meu canal, compartilhe, curta e acione aí o sininho, porque todas as vezes que eu postar novos vídeos, você será informado. Nesse trimestre, estou dividindo as minhas aulas em duas partes. Hoje, uma introdução e o tópico 1, amanhã o tópico 2 e 3. Amém? Então vamos ali para o nosso texto áureo que diz assim: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. A nossa verdade prática diz assim: O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Veja aqui que para nossa prática já está falando que eu e você devemos trazer ou proclamar que há um único e verdadeiro Deus. E a mão forte dele nos sustentará, todos nós. A leitura diária, aqui temos na nossa, aqui no rodapé da nossa lição, na capa, 6 textos de segunda a sábado para você fazer aí a sua meditação, o seu devocional e assim se preparar para a lição que será ministrada aí na sua igreja. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 textos. 1 Reis, capítulo 18, versículos 22 a 24, versículos 26, 29, 30, 38 e 39. E 1 Reis, capítulo 19, versículos do 8 ao 14. Nesta primeira parte aqui, vai apresentar o desafio que Elias faz aos profetas de Baal e de Azerá. O autor aqui inclui eles, embora não faça menção a eles nesse texto. E ele faz aqui, ele fala como será este sacrifício, como será este desafio. E ele diz que para eles prepararem os seus altares, colocar um bezerro de cada lado, e ele vai orar, e os profetas vão orar. O Deus que manda fogo é o Deus de Israel. E lá no versículo 39 diz assim: O que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É um texto muito lindo dessa passagem. Elias é conhecidíssimo por conta dessas passagens aqui registradas no Reino do Norte, quando Acabe era rei, e mostra aqui como Deus responde à oração do teu filho, do seu filho. Elias, como todo profeta, era um homem de oração. Há várias passagens que faz menção à sua oração, e aqui também não é diferente. E Deus, ele corrobora com a palavra do profeta, não é? E depois nós temos ali em 1 Reis o que acontece, né? O resultado de tudo isso. Aquele homem que chega ali, faz esse desafio, mata os profetas falsos dentro de Israel, ele foge, ele se esconde, porque se abate, desanima, fica com medo de Jezabel, mostrando aí que é gente, que é carne, que é homem, e pode também muitas vezes vir o medo, não é? Mas nós vemos também o nosso Deus indo ao encontro de Elias. O Senhor sabe o nosso endereço, o Senhor sabe a caverna onde nós nos escondemos, e aqui ele vai mandar um anjo alimentar Elias, e depois fala para ele ir até o monte de Deus, aqui citando Horebe, e ali o Senhor fala com ele, se manifesta de maneira maravilhosa. É outra passagem linda ali do livro de 1 Reis.
E o objetivo geral da nossa lição é revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. E aí nós vamos para a introdução da nossa lição. O autor lá no livro de apoio, ele fala um pouquinho do profeta Elias, ele traz aqui algumas informações acerca de Baal e de Azerá. Eu vou falar disso e depois iremos aqui para os textos onde vai apresentar este desafio. Amém? Então Elias, segundo o autor registra, é um dos mais importantes personagens da Bíblia. E ele também é o maior dos profetas orais. Nós vimos na aula anterior que existem os profetas orais e os profetas de escrita. Se você não sabe qual é a diferença, no meu vídeo anterior eu falo um pouquinho destas duas designações de profetas. Então, dos profetas orais, ele é o maior. A sua importância fica bem clara, porque também Jesus faz menção ao profeta Elias e também na passagem da transfiguração, Lucas capítulo 9, versículos 28 e 36, é ele, o profeta Elias e Moisés que aparecem conversando com Cristo, não é? Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, mostrando a importância desse servo de Deus diante ali de Cristo transfigurado, mostrando ali a sua gloriosa presença no meio dos 3 apóstolos escolhidos para estarem ali com ele. Pedro, Tiago e João tiveram este privilégio, né, de ver o Messias como ele é, glorioso, transfigurado. E o significado do seu nome, Elias, é uma abreviação grega de 2 nomes divinos, El, Deus, e Yahvé, Senhor, significando Deus é meu Senhor, ou Yahvé é meu Deus. Então, num lugar onde ele chega, onde a idolatria está instalada, o nome de Elias já é uma chamada do povo que existe um Deus em Israel. E o seu nome também atesta a quem ele servia, a quem ele era, de quem ele era servo e de que ele era convicto da soberania de Deus. A palavra de Deus o apresenta como um homem rústico, segundo Reis capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, eu até faço alguns comentários sobre isso na minha aula anterior. Ele era também um homem íntegro, 1 Reis, capítulo 18 e versículo 18. E estas características, a integridade, a fé, a perseverança, a coragem e o zelo que nós veremos de Elias, é também uma característica de todos os profetas de Deus. Estes homens, eles falavam em nome de Deus, não é? Estes homens, eles proclamavam a palavra de Deus. O Espírito do Senhor os inspirava, os enviava para que eles falassem aquilo que o Senhor queria. Eram homens de Deus. E nesta passagem que nós veremos aqui, ele vai estar combatendo algo que mais tarde recebeu o nome de sincretismo religioso. E o que vem a ser sincretismo religioso? É a fusão de diferentes cultos ou doutrinas com reinterpretação de seus elementos. É assim que diz o dicionário sobre esse termo. Então, fazendo aqui para melhor entendimento, é o ato de misturar o culto a Deus com outros elementos, não é? O povo de Israel, eles adoravam a Deus e adoravam também a Baal. Eles adoravam a Deus e ia lá se prostituir diante dos postes ídolos de Azerá. Então havia uma mistura e este culto Deus não responde. Deus não responde quando você adora 2 senhores. Jesus falou disso também. Jesus não responde também, Deus também não responde quando o seu coração está dividido. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é o único e verdadeiro Deus. Só ele é Senhor. Se o homem tiver 2 senhores, o seu coração está dividido, conforme Deuteronômio, capítulo 4, 6, versículo 4 e 5. Moisés fala disso também. E Jesus também fala que nós não devemos servir a 2 senhores, porque nós ou vamos servir um bem e o outro mal, ou não vamos servir bem nenhum. E Deus, ele não aceita
é adoração dividida. É uma característica do nosso Deus. Ele é santo, ele é justo, ele é soberano e ele não divide a sua glória com ninguém. Mateus capítulo 6, 24, Jesus fala disso. Deuteronômio 30, 19, Moisés fala. Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. E nós devemos combater também o sincretismo religioso. O culto a Deus não deve ter nenhuma mistura, não pode trazer nenhum elemento mundano, porque tudo o que acontece durante o culto é para Deus, deve ser para Deus. O louvor é dele, a glória é para ele, toda a adoração deve estar centrada nele. E a palavra, toda a palavra proferida deve fazer menção do Senhor, da sua soberania e da salvação que ele proveu através do Salvador. Porque se não tiver estas características, não é um culto a Deus. Amém? A palavra ela deve ser pregada como ela sem mistura. E estes homens, eles faziam isso, eles traziam a palavra sem mistura. E ela tinha um peso, porque eles não falavam dele, eles falavam daquilo que o Senhor já ministrara a eles, daquilo que eles tinham conhecimento. Estes homens eles tinham uma espiritualidade muito grande, não é? Enquanto os reis representavam o povo, os profetas representavam Deus no meio do povo. Eles traziam a palavra de Deus, eles traziam as orientações de Deus. Elias foi um destes escolhidos, um homem corajoso, como eu disse, zeloso, com fé, para combater aquele povo. Quando nós vemos aqui no primeiro livro de Reis, ele chega perguntando assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada, porque eles não tinham uma resposta, eles já estavam totalmente contaminados. E veja que a seguir ele diz: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E aqui ele faz a proposta de como será este desafio. É bom você fazer a leitura completa aqui para você entender direitinho. E quando nós falamos destes homens, não é? Desses profetas de Baal, a qual Elias faz esse desafio, nós estamos falando do culto que eles proclamavam ali, das coisas que eles faziam ali, como algo completamente contrário à palavra de Deus. E os israelitas já sabiam disso, porque eles eram conhecedores da lei. A cabeça deles estavam confusas, eles estavam cocheando entre dois pensamentos, mas já havia uma proibição no decálogo que não deviam fazer ídolo ou forma física de nada, nem mesmo de Deus. Está lá, vamos ver. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12, quando Moisés está falando ali, trazendo a memória do povo ali, ele disse: então o Senhor vos falou do meio do fogo, e a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. O que Moisés está querendo dizer ali? Está dizendo para eles que não tem imagem de Deus, eles não sabem como é Deus. Agora, o que é que eles ouviram? A voz de Deus. Eles viram o que também? Eles viram o fogo que Deus enviou ali. Eles viram os trovões, os sonidos. E a palavra de Deus diz que eles se assustaram. Vamos lá para Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Antes, capítulo 20, versículo 4. Ele diz assim: não farás para ti
imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Então não poderia ter nenhuma imagem, nenhum ídolo. E quando termina de fazer a leitura destes, Moisés vem trazer aqui, o próprio Senhor vem trazer a lei, o povo viu os trovões, os relâmpagos, está lá no versículo 18, o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Deus queria, neste momento, manter um relacionamento com eles. Deus marcou um encontro com eles aqui no pé do monte para se apresentar a eles, assim como falava com Moisés. E eles temeram. Eles disseram, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E eles pedem ali que ele seja o intercessor deles. Mas Deus, ele queria ter um relacionamento direto com Israel. Mas deixa bem claro aqui que não havia nenhuma forma, nem imagem, nem semelhança, apenas o som e a sua palavra. E hoje nós também temos a palavra de Deus. Os nossos templos não têm imagem nenhuma que representa Deus. E quando falamos de representação de Deus, podemos lembrar aí da Arca da Aliança, mas elas não eram acessíveis ao povo, para que o povo não fizesse ali motivo de adoração à arca, não é? Não era esse o objetivo. A arca era vista apenas pelo sumo sacerdote, uma vez ao ano, para apresentar ali o sacrifício. Ela era encoberta. Então a vontade de Deus é que o contato do povo fosse ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra, sentindo a sua presença, não é? Através ali daquelas maneiras que ele aparecia no templo após o sacrifício, na inauguração dos templos, e hoje e aqui nesta lição, quando ele vai mandar fogo sobre os bezerros que estão colocados ali, o sacrifício, mostrando que ele é Deus. Deus mostra a sua presença nas ações que ele faz em nós, por meio de nós, não é? Ainda que o autor acrescenta, pelo exposto anteriormente, a própria palavra de Deus é enfática em não permitir a criação ou a adoração de imagens visuais. Ela dá à imagem o nome de ídolo, e a prática da religiosidade baseada em objetos visuais de idolatria. E o autor ainda diz aqui, a própria palavra de Deus explica os motivos dos objetivos do porquê não devemos criar nem adorar imagens. Porque a imagem ela é fabricada por homem, Isaías 2:8, e a sua composição e construção anuncia a sua futilidade, a sua inutilidade. Isaías 40:18-20, 41, versículos 6 e 7, 44, 9 e 20. E a sua impotência é motivo de desprezo. Isaías 46:1-2. E não possui aparência de vida. Salmos 115, 4, versículo 7. E Paulo também ele vem tratar aí da idolatria, falando do ídolo. Ele diz que o ídolo nada é, mas que existe uma força demoníaca e uma cegueira espiritual que deve ser levada em consideração na idolatria. Paulo fala disso lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, capítulo 10, versículos 19 e 20. Porque o adorador, ele torna-se tão diminuto quanto o objeto adorado. E depois aqui o autor ele vem apresentar, falamos aqui um pouquinho da idolatria, que deve ser combatida a todo custo, e todo sincretismo religioso, toda mistura. E aqui no nosso livro de apoio, o autor ainda vem apresentar Baal. Baal era um dos deuses cananeus que entrou dentro do território de Israel no Reino do Norte. Através de Jezabel, esposa de Acabe, ele fez ali um templo para ele chamado a Casa de Baal, lá em Samaria, e o povo
começou a adorar esse Deus. Então, ele não era desconhecido de Israel, porque os vizinhos cananeus, fenícios e outros já adoravam, não é? Já havia, as nações de Israel já havia tido problema com esses deuses, não é? E a sua adoração envolvia mergulhos estáticos. O que é isso? É aquelas movimentação em transe, não é? Ativação sensorial e intensa, os barulhos, e a atividade sexual na prostituição sagrada. No meio dos ímpios, dos pagãos que os adoravam, ele era considerado o Deus do tempo, que domina sobre o vento, as nuvens e a chuva. Embora Israel ficou 3 anos e 6 meses sem chuva, e não choveu nem um dia senão a ordem de Deus, não é? Então, nesse tempo aí já ficou provado que Baal não tinha poder, mas quando Elias volta, o povo ainda não tinha se decidido ou se arrependido do tempo de idolatria. Eles acreditavam que ele se manifestava através do trovão e do relâmpago, e era o Deus da vegetação, da terra e da fertilidade. O seu nome significava príncipe, senhor, em algumas outras traduções, marido, não é? Eles achavam que ele era um Deus poderoso e por isso o venerava. Também a Zerá, ela é gravada com alguns outros nomes. Astarte, quando fala em poste e ídolo de Azerá, também faz referência a ela. E os bosques, se você olhar 1 Reis capítulo 16, versículo 33, vai falar que Acabe plantou bosques. Então essas árvores eram um tipo de marcação de lugar para o culto a Azerá, onde havia ali os postes ídolos de madeira, árvores ou estaca. Era a deusa da fertilidade, do amor e da guerra, não é? E aí nós temos uma passagem, acho que deixa eu ver, eu anotei aqui. Deixa eu ver onde que eu anotei, que é muita coisa. Nós vemos aqui que quando Asa, já ali no Reino do Sul, ele está reinando, ele descobre que sua mãe, ela tinha um poste ídolo. E a palavra de Deus diz, está lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 16, que ele queima a Azerá, o ídolo de sua mãe, e ele destitui ela da função de rainha por causa dessa idolatria. E ele queima esses ídolos no ribeiro de Cedron, e que esse lugar se transformou mais tarde num lugar oficial para a queima de objetos de culto de idolatria. E há várias menções a ela, Êxodo 34, 13, Deuteronômio 7, 5, 16, 21, Juízes 6, 22, apresentando como uma idolatria que deveria ficar fora de Israel. Israelita nenhum poderia fazer esse tipo de adoração. E Baal também, nos cultos a eles, havia prostituição sagrada, conforme Números 25, 1, 3. Havia culto aos mortos, Números 10, 6 a 28. Mutilação do corpo, 1 Reis 18, 28, e também eles queimavam crianças em sacrifícios, Jeremias 19, 5, 2 Reis 16 e 3. Tudo proibido por Deus, e é contra tudo isso que Elias vem combater, tirar do meio de Israel. E ali ele chega fazendo a pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Aqui na nossa lição fala que esse cochear em dois pensamentos é hesitar e vacilar, porque quem cocheia manca como um coxo, capenga, claudica, pende de um lado para o outro. Quem cocheia dá um passo e se inclina para a direita, e no próximo passo se inclina para a esquerda. Ele está em dúvida, ele está hesitante, vacilante. E essa hesitação é tão clara que quando ele faz a pergunta,
o povo não responde, porque eles não têm como responder, eles estão perdidos, eles estão amarrados ali, tão fechados ali na idolatria aos ídolos, que eles já têm dúvidas de quem é o verdadeiro Deus. Ele sabia que tinha um Senhor, mas também adorava Baal e Azerá. Então, o zelo de Elias, aqui no tópico 1, vem tratar deste confronto. Então, ele propõe aos profetas de Baal que eles façam ali, coloquem as lenhas, façam 2 lugares para ser queimado e que eles orem. Aquele Deus que mandar fogo é o Deus verdadeiro. É lógico, é óbvio que Elias, como um conhecedor de Deus, com a comunhão com Deus, ele sabia que Deus ele iria mandar fogo, iria responder com fogo, conforme 1 Reis, capítulo 18, 24, não é? E o que é problemático para estes homens é deles não saberem, não é? Deste dilema que eles estavam vivendo, este dilema espiritual que fez com que eles se envolvessem tanto na idolatria que já não conseguia enxergar o verdadeiro amor e cuidado de Deus. Uma vez que, a despeito de todas essas características de divindade, está aqui na nossa lição, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem, conforme Salmo 135 e 18. E aqui é interessante que o autor vem colocar que muitas vezes o ídolo ele pode estar camuflado no coração do homem, a fim de controlarem as decisões de toda uma vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso, que nosso coração ele deve ter somente um Senhor. E aqui no tópico 3 nós vemos o desafio do fogo, que está registrado aqui na nossa lição. A palavra de Deus diz que estes homens oraram, retalharam, mas somente Deus é que manda o fogo. E Elias, ele tinha certeza que somente Deus poderia fazer isso ao propor o desafio. Os profetas de Deus, como eu disse anteriormente, eles são como arautos, representantes de Deus. A palavra proferida tinha um peso, pois era de Deus e era corroborada por ele. Então, como ele estava levando ali a vontade de Deus, ele sabia que a resposta seria fogo. E ele sabia também que somente Deus poderia mandar fogo. Ele estava movido ali pelo Espírito do Senhor. E ele sabia que só Deus poderia mandar fogo porque Deus é o Criador da natureza. Deus ele é o soberano sobre nós e sobre as suas criaturas. É Ele que permite a chuva, é Ele que permitiu a seca e depois concedeu a chuva, e só Ele também iria mandar fogo. E nós sabemos que esse desafio não era para provar nada para Elias, nem para nós, porque nós sabemos que o nosso Deus ele iria cumprir aquilo que estava sendo proposto ali. Por quê? Porque era para acabar, não é, com a idolatria de Israel. Era para mostrar quem era o verdadeiro Deus, o Yahvé que ele servia. E a palavra de Deus diz que Deus ele mandou fogo, não é? Mandou fogo para responder ali a oração de Elias. E o autor termina aqui no tópico 3, no subtópico 3, o desafio do fogo, dizendo: tais pessoas são tão íntimas de Deus, se referindo a Elias, que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas o próprio Deus para, mais uma vez, mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único e verdadeiro Deus de Israel a quem deveriam servir. Isto daqui o autor deixa bem claro para nós, para que eu e você não pensamos que nós possamos sair por aí fazendo desafios para o Senhor cumprir.
Aqui havia um propósito e aqui havia um profeta que estava falando em nome de Deus. Então, todas as vezes que você está falando em nome de Deus, o Senhor, ele vai cumprir, não é? Se esta for a vontade dele, se você estiver com a vontade dele. E isso também não vai nos levar a achar que nós podemos determinar algo, como tem algumas correntes aí hoje, ideias de pessoas que acham que pode mandar e Deus vai fazer. Não é assim. Nós estamos falando da vontade de Deus para mostrar àquele povo quem era o verdadeiro Deus de Israel. Amém? Então aqui eu termino este primeiro tópico da nossa lição e amanhã estarei publicando o segundo. Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua igreja e a escola dominical a qual você pertença. Deus abençoe a todos.